Então vamos começar, não é? Vamos começar pelo Brasil Penta. Sim, isso também é verdade. E já vimos reacts disso, dessas goleadas. Tenho e vou. Se Deus quiser um dia. Se Deus quiser um dia, hei de ir. Então, vamos relembrar o Penta. A primeira a ganhar 5 vezes a Copa do Mundo. A seleção brasileira é considerada por muitos como a melhor do mundo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma pequena viagem pela história. Para lembrando mim, todos os pronto, temos que ver que, por exemplo, a Alemanha tem 4 Copas e mais finais que o Brasil, não é? E a Itália tem 4 títulos também, não sei quantas finais. Portanto, para mim, as 3 principais seleções do mundo do futebol, da história do futebol: Brasil, Alemanha e Itália. 5 títulos de Copa do Mundo do Brasil. Depois vem a Argentina e a França. Se você é brasileiro, acho que vai gostar bastante do vídeo. Ele pode ficar um pouquinho longo, mas tentamos fazer de uma forma bem especial, beleza? Então senta Bora. confortavelmente aí e bora começar. A Copa do Mundo de 1958, sediada na Suécia, chegou com uma geração brasileira que carregava nas costas o peso de tentar lavar a alma. E aqui, não é? Logo de caras, temos 2 génios do futebol, não é? E tem este aqui que eu já vi a cara dele. Isto é o Djalma, isto é o pai do Djalminha. É este? Não sei. Se calhar estou errado. Alma do torcedor. Isso porque os Mas já vi aquela cara em tinham algum lado. sofrido um enorme trauma na Copa de 50, quando sediamos o torneio, e no jogo decisivo do quadrangular final, quando o Brasil pegou o Uruguai, podendo ser campeão. Os 2 vezes para o Brasil. Mano. Já, de 70 e... 70 e qual? E 94. Sim, 70 eu nem li bem o teu... Já nem estava a ler bem o teu comentário. O Bellini não sei que, era aquele que eu estava a falar? Não ou não? Estimado em mais sim, tinha o Zagallo também. 200 mil pessoas na época, a derrota veio de virada. E a gente viu o Uruguai campeão dentro do Maraca. Esse episódio ficou conhecido como Maracanaço. São Paulo, foi um baque tão grande para a seleção brasileira que fez o Brasil abandonar a cor branca do uniforme que usava até então e adotar o amarelo, que usamos até hoje. Em 1958, vivíamos uma era muito diferente. O Brasil não era temido no mundo da bola como vem sendo já há décadas. A Copa do Mundo existia desde 1930, mas o Brasil jamais tinha sido campeão. O que havia de diferente em 1958 era aquilo que é mais decisivo dentro das 4 linhas: jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de aqui o... Peraí. Jogadores de qualidade. O técnico... Que este senhor estava bem tratado, né? Ele tratava-se bem, né? Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini, também Didi, Zito, sim, eu já ouvi essa história. E o Zagallo. Esse Bellini, também Didi. Agora vamos ver. Geração de caras já com experiência, como o capitão da seleção, Bellini. Aí tá, o Bellini. Também Didi, Zito. Didi, sim, Didi, sim. Djalma Santos. Sempre é o pai do Djalminha. Vavá. E o Zagallo, esse que se tornaria o técnico da seleção brasileira no futuro. Mas além desses caras, o Brasil tinha ele não passava fome, que jamais seria derrotada quando ambos jogavam juntos. Estamos falando simplesmente de Pelé. Foi técnico do São Paulo. Okay. E Mané Garrincha. Claro, hoje é muito fácil falar sobre Pelé, mas em 1958 ele foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos. Tenta imaginar um cenário em que hoje no futebol brasileiro surge uma promessa e com só agora, não é? Muitos anos depois, veio o Yamal a fazer o que fez na Eurocopa do ano passado com 16 anos. Apenas 17 anos vai pra Copa e o cidadão simplesmente destrói. Foi o que aconteceu em 58, algo simplesmente de outro mundo. Mas isso não foi do dia pra noite. Pra vocês terem uma ideia, em 1958... Eu gosto muito de saber essas histórias do passado. Começam no banco na Copa do Mundo. Eles amargam a reserva na estreia contra a Áustria e depois no empate sofrido em 0-0 contra a Inglaterra. Foi apenas no terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética que eles entraram no time titular. E aí não saíram mais. Principalmente porque, a partir da fase de mata-mata,
o garoto Pelé começou a mostrar quem era Pois, pro né? mundo inteiro. Naquela época, a Copa do Mundo tinha menos Segura o homem. participantes e assim a fase de mata-mata começava direto nas quartas de final, onde o Brasil foi para enfrentar o país de Gales. Uma vitória Paulo Machado era suada, dura, presidente. por 1-0 com gol de quem? Adivinha, foi dele mesmo, do Pelé. E isso poderia ter sido sorte de principiante, um garoto de 17 anos O aproveitando Vavá, a chance sim, e fazendo pelo que me contam, acho que era mesmo um gol, mas muito bom. Pelé deixaria claro pra todos que aquilo era só o início. O Brasil vai pegar a França nas semifinais e trucida os franceses com uma vitória de 5-2. Aí é 5-2. 3 gols do futuro rei do futebol. Toma. Marcou o Vavá, o Didi e o Pelé. 3 Sim, gols. 17 anos, metendo um hat-trick em semifinal de Copa contra a França. Eu já disse que ele tinha apenas 17 Guardiola. anos. Depois de confirmar a ida pra final, o Brasil ainda tinha que superar o trauma de 50, naquela derrota dolorida dentro de casa. Mas em 58, a situação era praticamente oposta. No dia 29 de junho, no estádio Hassunda, nós estávamos jogando É a muito Copa louco, do Mundo. meu. Tem vários times que perdem em casa. Não é? Portugal perdeu em casa. Nós fomos vencer a casa dos outros. Vocês perderam em casa. Foram vencer a casa dos outros. Não é? Isto... a casa Suécia foi à final, né? Que é onde foi o Mundial. Né? Tipo, a Grécia venceu em Portugal, onde foi o Europeu. A gente venceu na França, contra a França. Vocês venceram mais. Vocês venceram mais alguma equipa da casa? Não, foi só esta, não é? Pois é, porque vocês ganhavam da França, pois. Seria agora. Ai, mano, Guardiola é muito bom. Para enfrentar na final justamente a seleção dos suecos. Parecia que o pesadelo poderia se repetir quando apenas com 4 minutos de jogo o sueco Lidholm abre o placar para os caras. Logo assim? Mas como falamos no começo, em 58 a geração era diferente. A gente tinha Garrincha. Numa jogada genial pela ponta direita, ele cruza deixando o Vavá em condições de só empurrar pro gol, o Brasil empatava e dali pra frente os ânimos se acalmaram. O Brasil botou a bola debaixo do braço e começou a dar uma aula de futebol. É, porque na África foi a Espanha. E na Oceania... pronto, não dá. Época mais romântica do futebol, sim. Final dos anos 50 e os anos 60. Vavá de novo virou o jogo aos 32 minutos, novamente com assistência do Garrincha, num gol inclusive muito parecido com o primeiro. E o Brasil foi pro intervalo quando o futebol vencendo. verdadeiramente No segundo explodiu. tempo, Pelé decidiu que não ia mais ter jogo. E aos 56 minutos, ele faz um dos gols mais antológicos de toda a história da Sim, Copa este gol e do futebol. toda a gente sabe, toda a Recebendo na gente área, viu. dando um chapéu no zagueiro adversário e fuzilando pro gol sem chance pro goleiro. Um gol que a gente pode ver e rever de novo mais de 100 mil vezes e ele nunca vai deixar de ser espetacular. E já falamos que foi feito por um garoto de 17 anos numa final de Copa do Mundo. Zagallo meteu o quarto gol aos 68 minutos e Grande aos 80 Zagallo. os suecos até tentam reagir fazendo o segundo deles. Mas no fim, Pelé inicia uma jogada com um passe de calcanhar e depois aparece na área pra finalizar e fechar o caixão. Brasil 5-2 Ia e fechar o Brasil caixão. campeão mundial pela primeira vez na sua história. Bellini Concordo. Foi um grande esquema. foi o primeiro capitão brasileiro a levantar o troféu Jules Rimet naquela conquista que seria apenas o início do reinado de Pelé no mundo do futebol. E que seria Ele apenas era a mesmo primeira moleque, das não é? 5 que o Brasil Via-se até na hoje cara dele. é o único a ter conseguido. Pronto, agora 62. Sem Pelé, Se praticamente. o Brasil chegava com traumas e inseguranças pro Mundial de 58, pra Copa de 1962 no Chile, a situação era oposta. Pelé e Garrincha chegavam como Os reis do Pacaembu. Ok. O Leónidas era... falaste da bicicleta, né? Do Mundial de 38. Foi ele mesmo que inventou a bicicleta, não foi? Acho que é isso. dois dos melhores jogadores do mundo, mais experientes, consolidados e líderes de uma seleção que chegava cheia de moral, não em busca do seu primeiro título, mas sim de um bicampeonato. O comando técnico não pertencia mais a Vicente Feola, ele havia sido substituído por Aimoré Moreira, que decidiu basicamente dar continuidade ao trabalho do seu antecessor. O Inteligente. retrato disso é que na Então... jogava no ou 4-4-2 ou 4-2-4, não é?
estreia da Copa do Mundo de 62, 9 titulares Copa tinham do Garrincha, começado sim. jogando na final da Copa de 58. Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Que Brasil... é agora a Tcheca, não é? Né? A República Tcheca. Eu não sei porquê, sempre que falam da República Tcheca, aí no Brasil, tipo, há comentários de tudo e mais uma coisa, ainda não entendi essa da Tcheca. Ah, sim, ele gostava de Brasil era uma favorito. Isso se daquelas. confirmou com uma boa estreia Outro treinador do São Paulo. Ok. contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, um grande baque. Contra a Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi Aí, apenas um incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Para piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0-0, o que levantava dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina só como que seria perder Romário... agora, só que antes eram os tchecos, não é? Agora já é Tchequia, já é melhor. Eu acho que já entendi o que vocês querem dizer com Tchequia, não é? Ou com a Tcheca. Pois, entre... Isso é um jogo do Peru contra a Tcheca. Do Peru, não é? Mano, isso eu gostava de ver só a caixa de comentários num jogo desse. Ai, mano. A Croácia da época. Assim, pá, havia muitos times bons, né? Da antiga. Do antigo muro de ferro, né? Ou como aquilo se chamava. Não era muro de ferro, era. Pronto, era a nós chamamos. Pronto, era a Tchecoslováquia, tinha bons times. A Jugoslávia. A Jugoslávia tinha muito bons times. Né? Sim, eu já entendi. Pronto, já vai começar aqui. Isto ainda vai acabar como no outra live na Feira da Foda, não é? Estou mesmo a ver. Mas não, mas esse é um jogo que até podia acontecer mais vezes, não é? Aqui o México também foi revelado. O Mauro Ramos, capitão de 62, foi revelado pelo São Paulo. Ok, entendi. Cortina de ferro. Isso, qual muro de ferro? Era os pisos da cortina de ferro. Em 94 ou Ronaldo em 2002, o desfalque aterrador. O escolhido para o lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo e ele não decepcionou. Sim. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória para o Brasil sobre a Espanha por 2-1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional, Mané Garrincha. Não é? Esse seria um bom jogo de ver. Santos, Botafogo e São Paulo são os clubes mais importantes para a seleção na história das Copas. Ok. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3-1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols que com mais 2 do Vavá geraram um 4-2 para cima dos chilenos. Okay. A vaga para a final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962... Pois era verdade. O amigão, mano. Saudoso amigão. Isso seria incrível. Vai começar aí a guerra São Paulo-Corinthians no chat. No Estádio Nacional do Chile, o Brasil então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa, a Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na contra os tchecos, não é? Passaram a ser tchecas. Final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Este gajo era grande jogador. Masopust.
Mas quis o destino que Amarildo, o camarada que O substituiu próprio. Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, E o pá, Brasil aquele mostra goleiro, a sua superioridade. pelo amor de Amarildo, que Deus. jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na Ui. ponta e cruza no segundo pau. Aí é tudo no na chão. cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá. É o que eu estou a dizer, Brasil- este goleiro da Tcheca, tava, ele tinha a Tcheca toda aberta, por amor de Deus. E o 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo cada um. E a partir então de 1962, nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil Serbi, não na é? lista de maiores campeões da Copa do Mundo. Serbi seguido. Com essa Copa do Chile, ficava provado que a seleção... Atenção aí aos comentários no chat, hein? Atenção, pá. Façam isso. Senão isso é live. Mal. Tem que ir. Tem que chamar a minha mãe, para bater em vocês? Ok. Tem que investigar o goleiro da máfia dessa aposta. brasileira era a melhor do planeta e que os fantasmas do passado tinham sido exorcizados por essa geração. O capitão Mauro Ramos ergueu a segunda taça Jules Rimet da história do futebol brasileiro e que, como sabemos, não seria a última. Se você tá curtindo esse vídeo, saiba que esse canal aqui, o Eurofut, está comprometido em criar... Não, a sério, tenham cuidado aí no chat, não vale a pena. Isso, pronto. Retratem-se um com o outro. Este aqui é um chat de paz e amor. Vamos lá. Vamos deixar as nossas diferenças de lado e vamos todos cantar aquela música do We Are the World e essas cenas assim, pá. Então, We Are the Children. Pronto. Ah. Como é que é? Essa seleção está com uma cara de batelagem. Epá, eu não sei a expressão. Sim, mas também não vale a pena esticarem-se muito. Eu entendo. Eu entendo. O problema é que depois é que o YouTube vem aqui ter comigo. Acho que vocês já viram que certos comentários, é como eu estava a dizer, aparece no live, mas não aparece na caixa de comentários. E, pelo menos aqui para mim, tipo, o YouTube corta certas coisas. E depois sou eu que. É? Pá, e o meu. Gostei. É pá, olha, pronto, ok. É verdade. É verdade, ok. Tens razão. Tens razão. É isso mesmo. É isso mesmo. Safoda mesmo. É isso mesmo. Agora gostei, não é? É verdade, tens razão. É verdade. É isso mesmo. essa, essa foi muito boa. Ai, pedreiros, ok. Entendi. Cara de pedreiros. Entendi. Tá bom. Vamos lá. Não aparece para mim. Não entendo. Certos comentários não aparecem para mim. Na minha caixa de comentários daqui do direto. Alguns teus e alguns de outras pessoas também. Quando estava há pouco a falar da censura e não sei o quê, pá, houve. Bem, mas pronto, não interessa. Tipos com caras de pedestres sempre os melhores, claro. Muito conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, para ter certeza que você não vai perder os Claro próximos que vídeos, faço o convite para você se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho que está embaixo do vídeo e, se possível, ligar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum outro vídeo de Copa que a gente lançar. E eu acho que você vai gostar muito das produções que a gente faz evitem aqui. a política Se você não no... gostar, depois é só se desinscrever. Quer dizer, podem comentar o que quiserem, mas não, eu não vou beleza? comentar política, hein? A melhor Este eu já conheço mais ou menos. todos os tempos. Uma frase bastante ouvida em todos os lugares quando falamos do É. emblemático Esquadrão de 70. Vi vários mas comentários o processo disto. até lá foi doloroso. Na Copa de 1966, o Brasil chegava como amplo favorito para Peraí. conquistar. É, tem que ter um bagre para ser saudável. Não, mano, então para ser bom tem que ser todos bons. Então.
O Ednal está a pagar os comentários. O tricampeonato, mas acabou caindo na fase E de grupos, vai ficando Corinthians, atrás de é? Portugal, do gênio Eusébio e da forte Hungria, que na época era Ok, uma então das depois eu grandes vejo. seleções. A decepção Depois eu era vejo, grande, ok. ainda mais por termos uma geração absurda. Era um desperdício gigantesco cair numa Copa do Mundo sem Eu vou sequer ver, peraí. jogar o mata-mata. O caminho até a Copa de 70 no México seria conturbado e o planejamento provavelmente não foi dos melhores. O técnico agora era Mário Jorge Lobo Zagallo. O mesmo Zagallo que tinha sido bicampeão do mundo pelo Brasil como Ele, jogador, agora estaria pelo que eu sei, teve comandando a bem. seleção fora das 4 linhas. Com um detalhe, ele havia assumido a equipe apenas 3 meses antes da Copa, substituindo o João Olha, Saldanha, eu que segundo não tenho aqui dizem, nada foi nos pedidos. É que eu normalmente, pronto, eu tenho o Instagram fechado, não é? Mas o pessoal quando envia alguma coisa, pá, fica aqui nos pedidos, mas não. A tua mensagem realmente não aparece. Mas tenta outra vez. Sim, que... demitido do comando Yeah. da seleção, entre Não é outros fácil. motivos, por ter Não é recebido fácil. uma crítica do Como é que presidente ele, do vê Brasil lá como é que na ele época. conseguiu O encaixar general tudo ali. Médici comandava o Brasil em 1970, durante a ditadura militar. Algo simplesmente grotesco, mas que no fim, por linhas muito tortas, acabou dando certo. Talvez nunca na história uma seleção tenha sido convocada com tanta despreocupação, porque a geração de jogadores brasileiros tinha talento em abundância. Para a Copa de 70, Zagallo tinha à sua disposição... Ei, sim. Fumava tudo e bebia e foda-se. Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Eu sei, Tostão eu já reparei. e Não, obviamente... eu vou epá, pronto, vou deixar livre. Pronto, olha, foda-se. Que se foda o Michael, o Michael Gerson, né? Como é aí no Brasil. Que se foda o Michael Gerson. um tal de Pelé, que vivia talvez o seu auge em termos físicos, técnicos e também mental. O camisa 10 do Brasil chegava para a Copa do México como um astro total daquela competição, que acabaria sendo a sua última disputa de mundial. O Brasil caiu num grupo relativamente difícil olhando de fora. A forte Inglaterra, a Tchecoslováquia, que havia sido a rival na decisão em 1962, e por fim a modesta Romênia. Só que pro esquadrão de Zagallo não tinha nada que fosse muito complicado. A seleção brasileira passou pro mata-mata, destruindo na fase de grupos, incluindo uma sonora goleada de 4-1 pra cima da Tchecoslováquia. Rivelino, Jairzinho, bem, marcaram quase todos. Um dos quase gol mais marcantes de todos os tempos. Esse é o do Pelé meio campo. pega a bola do meio de campo e arrisca de muito longe, a bola passa triscando e o lance ficaria pra sempre conhecido como o gol que Pelé não fez. Contra a Inglaterra, o Brasil vence por 1-0 com gol de Jairzinho, numa partida que teve mais um lance histórico protagonizado por Pelé. Uma cabeçada perfeita do rei é defendida de forma milagrosa pelo goleiro inglês Gordon Banks. O Gordon Banks. Que é considerada por muitos, até hoje, a defesa do século. Curiosamente, Pelé... É que a bola, quando bate e sobe, é muito foda para os goleiros, mano. Mano... Banks viraram amigos e na ocasião da morte do inglês em 2019, isso era Pelé fez questão de lembrar esse lance e homenagear o seu colega. Foi a melhor defesa que eu já vi, ao vivo e em todos os milhares de jogos a que eu já assisti. Quando você é jogador, sabe o quão bem você pegou na bola. Eu cabeceei exatamente como esperava, exatamente onde eu esperava como manda as regras. Pronto para comemorar. Mas então este homem, Banks, apareceu na minha visão como uma espécie de fantasma que defesa, mano. O mata-mata da Copa novamente começou nas quartas de final, com o Brasil enfrentando o Peru num confronto sul-americano, com a seleção peruana tendo um dos maiores jogadores da sua história na época, o Teófilo Cubillas. Mas não... E sabe onde é que jogava o Cubillas? O Cubillas jogava no Porto. Não foi o suficiente para ameaçar. Mas pronto, o Peru, não é? O Peru não foi o suficiente bom para neste caso, para entrar na defesa penetrar a defesa do Brasil, né? Não deu. Passaram o esquadrão de 70, que ganhou por 4-2, com gols de Rivelino, Jairzinho e 2 de Tostão. Mas ainda assim o Peru foi lá 2 vezes. Não era a Copa América, mas o Brasil novamente enfrentaria um sul-americano nas semifinais. Vinha o Uruguai. Embora fosse uma situação completamente diferente, era uma chance de ouro pro Brasil se vingar do Uruguai depois daquele desastre na final da Copa de 50, 20 anos antes. O Brasil despachou a Celeste por 3-1, com gols de Clodoaldo. Não, mas neste caso o Brasil...
Então tem que estar com a porra da pica aqui, ó. Olhando pro céu. O Brasil estava assim em relação ao peru. Jairzinho e Rivelino. Porém, mais do que o resultado, essa partida ficaria marcada por lances que nunca mais ninguém esqueceu. Pra quem acompanha o futebol de forma um pouco mais profunda, é impossível não lembrar daquela famosa e histórica cotovelada que o Pelé deu no uruguaio. Quando o gênio da camisa 10 aproveitou um lance na lateral pra revidar de maneira brutal uma foto. Esta merda no UFC era, KO. KO, meu. UFC 315, mano. KO, campeão do mundo de... Sei lá, o Pelé devia ser tipo... meio leve. Não sei. Entrada que tinha recebido. Mandou o famoso picolé de osso na cara do uruguaio. Não tinha VAR na época, o Pelé não foi expulso. Mas foi nesse jogo que o Pelé fez um dos seus lances mais icônicos da carreira. Quando recebe uma bola frente a frente com o goleiro e dá um drible sensacional no cara. Na verdade, uma finta, porque ele sequer tocou na bola, dando ali um drible da vaca e na hora de finalizar com um gol vazio, tava meio desequilibrado e acabou chutando pra fora. Tem muitos vídeos que fizeram a bola entrar, né? Por acaso. Tenho muitos vídeos desse, parte editados, né? Que a bola entra. E também do que ele faz antes do meio campo. Eu cheguei a ver vários vídeos desses. O Uruguai há pouco tempo teve uma excelente geração. É pena que, pronto, nem sempre consegue também. Assim, muito faz o Uruguai, né? Com 2 Copas do Mundo e tem só 3.000 ou 4.000 habitantes, mano. Não é? Nem tinha cartões? Não, se calhar nem tinha. Provavelmente nem tinha. Segue. Cotovelada. Mas foi o Leonardo. Foi ele que deu? Os lances mais lamentáveis da Copa, porque é tão lindo, mas tão lindo, que aquela bola merecia ter entrado. Teve uma marca de carros que editou esse lance pra parecer que a bola entrou e ficou bem maneiro. Mas o importante é que o Brasil chegava pra final, pra enfrentar uma seleção que também era bicampeã da Copa do Mundo, a Itália. Nas semifinais, os italianos tinham eliminado a Alemanha num dos confrontos mais emblemáticos da história de Copas do Mundo. Tanto é que ele ficou conhecido como o jogo do século, uma partida que teve nada mais, nada menos do que 5 gols na prorrogação. A final entre Brasa e Itália, disputada no Estádio Azteca, no dia 21 de junho de 70, tinha tudo pra ser equilibrada. E até que foi, das finais mais épicas até a metade do segundo tempo. Logo aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, o Rivelino coloca um cruzamento para uma cabeçada do Pelé, num gol que rendeu uma das fotos mais icônicas da história do talvez futebol. a foto mais icônica do momento aí, em que o Pelé está com o braço para cima nos braços do Jairzinho. Aos 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano Boninho não perdoa e empata o jogo. Ele disse que empatado pro ali na zaga e o italiano 37 minutos, Clodoaldo do Brasil dá uma bela pichotada ali na zaga e o italiano... Para quem não sabe, pichotada em Portugal não é o mesmo do Brasil. Pichotada em Portugal é tipo... Então tem que estar com a porra da pica aqui, ó. Estão a ver este som? Mas não preciso explicar mais. Mas no Brasil é um erro grave, não é? Boninho não perdoa e empata o jogo. O jogo foi empatado pro intervalo, mas a pergunta que ficava era até quando que a Itália vai conseguir competir com esse esquadrão? Aos 66 minutos, Gerson, o canhotinha de ouro, manda um balaço cruzado de fora da área e bota o Brasil na frente. E o Brasil não recuaria para manter vantagem coisa nenhuma. Pouco tempo depois, aos 71 minutos, o canhota manda um lançamento brilhante pro Pelé escorar de cabeça e o Jairzinho chega fuzilando pra fazer o 3-1. Mas o Jairzinho também jogou muito nesse Mundial. Um gol icônico, um gol coletivo, que vai passando por todo mundo, de um lado pra outro do campo, até a chegada do capitão ali Carlos Alberto Torres finalizando cruzado. Um gol marcante, repetido de novo e de novo e de novo, que você já deve ter visto várias vezes na vida e que representava o brilhantismo do coletivo daquela seleção. Brasil 4, Itália 1. Uma das vitórias mais acachapantes das finais de Copa do Mundo, que apenas Mano, o que eu já zoei de brasileiros, meu. Cá em Portugal, muitos amigos meus e que trabalharam comigo, quando eles dizem que vinham para cá fazer bicos, mano. Não conseguia evitar. Eu não conseguia evitar. Não dava para evitar.
confirmou o que já se sabia. O Brasil de 70 era imparável. Não havia adversário à altura. E não foi à toa que o Brasil encerrou aquela Copa com 100% de aproveitamento. Nessa jornada, também pudera, Jairzinho meteu gol simplesmente em todos os jogos da Copa do Mundo. Zagallo se tornou a primeira pessoa no planeta a conseguir ganhar a Copa. O Jairzinho, tipo, jogou muito mesmo. E pronto, lá está, o Zagallo, o primeiro jogador e treinador a ser campeão do mundo. Se não me engano, é só ele e o Beckenbauer, né? Como treinador e jogador. Tanto como jogador, quanto como treinador. E Pelé se tornava ali o primeiro e até hoje o único jogador da história a vencer 3 Copas do Mundo. Pois é. Carlos Alberto Torres levantou o Jules Rimet, fazendo do Brasil a primeira seleção da história a conseguir 3 Copas do Mundo. Uma Copa lotada de momentos marcantes e com um esquadrão brasileiro que ficaria marcado como um dos melhores times de todos os tempos. Só que quando você começa a ganhar muito, você quer ganhar cada vez. O Brasil de 70 e o Brasil de 82, se calhar, foram as seleções mais espetaculares, das seleções mais espetaculares que o mundo já viu, não é? Mas infelizmente pro Brasil viria uma seca pela frente. Os outros também têm que ganhar então. Não queiram tudo. Espera aí. Olha lá. Entre os anos de 58 e 70, o Brasil da era Pelé tinha disputado 4 Copas do Mundo e vencido 3, um desempenho impressionante e sem precedentes, que havia deixado o trauma de 50 no passado e estabelecido uma nova potência do futebol mundial, que botava pois é. Tens razão, o Deschamps também foi campeão em 98 e depois em 2018. Sim. Depois dali, mesmo com eu sei. da seleção brasileira, parecia roubaram que o Brasil a taça. poderia caminhar para mais títulos. O Tetra, o Penta, parecia ser questão de tempo, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Em 74, 78, 82, 86 e 90, foram 5 Copas do Mundo em que o Brasil sequer conseguiu chegar à final. Nesse meio tempo, a gente assistiu... Se calhar foi. Não me admirava nada. A diversas histórias memoráveis na Copa do Mundo, como a Alemanha de Beckenbauer, que foi construída com base no Bayern de Munique. O carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff isto era uma das seleções mais marcantes da história das Copas. A Itália do artilheiro Paulo Rossi, que castigou severamente o Brasil. O desempenho apoteótico de Maradona em 86, que reverbera nas conversas sobre futebol até hoje. Mas nada de Brasil. E não era por falta de qualidade. Entre os anos de 70 e 80, o Brasil contou deve ter sido um argentino, quase certeza. Jogadores históricos e cracassos, como Sócrates, Zico, Rivelino, Paulo Roberto Falcão, Dinamite, Leandro, Júnior, Cerezo e muitos outros. Apesar de ter muitos craques à disposição, estar aqui a fazer uma lista. Faltava algo. 1994 marcava o aniversário de 24 anos do Tri. A pressão em cima daquela geração era grande. Como podia o todo-poderoso Brasil ficar tanto tempo longe de uma final de Copa? Para piorar, a classificação para aquele Mundial de 94 nos Estados Unidos não foi tranquila. Tem muitos asteriscos. É verdade. Chegou a ser investigado? Mano, que loucura. Nosso melhor jogador na época, Romário, estava afastado da seleção brasileira por desentendimentos com a comissão técnica, mas teve que voltar no finzinho das eliminatórias para salvar o Brasil. No jogo com o Uruguai. Contra o Uruguai, que talvez tenha sido um divisor de águas para aquele time. Mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94 talvez não fala nisso lá, nesse filme. Fosse das mais empolgantes, Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, e a sensacional dupla Bebeto e Romário, e muitos outros ótimos jogadores, mas era consenso e talvez até hoje ser Bebeto e Romário, Rocha, Mauro C4 talvez não, mas apesar dos fortes valores individuais que tínhamos, a seleção de 94... O pessoal diz que era uma equipa que não jogava muito ao Beckenbauer, ok? Não jogava muito, não sei o quê, mas tem aqui grandes jogadores, mas vamos lá ver. E está aqui o grande Aldir. O Aldir fez dupla no Benfica com o Ricardo Gomes. Não é? Que não está aqui, mas aqui está o Ricardo Rocha, se não me engano. Acho que aqui a dupla foi Aldir e Ricardo Rocha, não é? Está ali o Mauro Silva, Dunga, o Zinho, não é? O Branco. Talvez não fosse das mais empolgantes. Tafarel, Ricardo Rocha, Mauro Silva, Dunga, Zinho
e a sensacional dupla Bebeto e Romário, Isto era e muitos incrível. outros ótimos jogadores, mas era consenso, e talvez até hoje seja, que esse esquadrão de 94, em termos de qualidade, era inferior até mesmo a de outras seleções Olha, lembras-te do que eu te disse na. Sabes o que é que. Lembras do que é que eu te disse do time do Peñarol de 61, não é? Os jogadores do Benfica dizem que, pá, nunca tinham visto jogadores tipo para sangrar dos olhos e a morderem os lábios e não sei o que em campo. Diz que aquilo, pá, aquilo, né? De certeza que eles não estavam normais. brasileiras que não ganharam a Copa. A empolgação não era das maiores, e dá pra dizer que aquela seleção, comandada pelo Pois, Carlos tiraram o Alberto rei. Barreira, Pois era é isso que eu ia dizer. desacreditada por Não muitos. estava ali o Mas rei e o fato foi é no que o banco. time passou a ser extremamente Que na sólido. altura era sem dúvida dos melhores jogadores do mundo. O grupo com Rússia, Suécia e Camarões passou com Mas não 2 encaixava? vitórias Pá, tudo e um bem. empate. Apenas um gol sofrido, 6 gols marcados. Romário, que até pouco tempo atrás estava fora da seleção brasileira, marcou em todas as 3 partidas. Claro. Para essa Copa de Romário é 94, foda. a fórmula já tinha mudado e o mata-mata começava nas oitavas de final, quando o Brasil foi enfrentar mais uma vez o anfitrião, os Estados Unidos. A partida foi muito Acho que foi um jogo complicada. difícil, O time do não foi? Parreira não fazia um bom jogo e Leonardo ainda foi expulso no final do primeiro Ah, tempo. eita! A ponto do histórico Eita! Léo Batista Eita. dizer o seguinte: Chegava a ser inacreditável. Enquanto os brasileiros erravam a maioria dos passes, os americanos tocavam a bola com habilidade. Mano, quem jogo diria? tava tão esquisito que o Romário, um dos atacantes mais letais da história Quem do diria? esporte, recebeu uma bola, driblou o goleirão americano e desajeitado chutou pra fora Ai, com o gol tava vazio. mesmo a correr mal. Mas viria dos pés dele a jogada pro gol de Bebeto, que sacramentou a vitória magra por 1-0, de um jogo que acabou sendo extremamente perigoso, mas o Brasil superou esse susto. Nas quartas de final, mais um momento de arrepiar pro torcedor brasileiro. Contra O a Brasil Holanda. enfrentava a Holanda e Romário abriu o placar num cruzamento do Bebeto. O segundo gol brasileiro, marcado pelo próprio Bebeto, rendeu É aquela muito bom. comemoração icônica em que ele homenageia o filho que esperava na época. Feto, que depois viria a se tornar o jovem Matheus, que jogou aí no Flamengo e no Sporting de Portugal. É isso que eu ia dizer. Tenho aí uns amigos que conhecem. Ele joga agora, não sei se ainda joga no Mafra, mas acho que sim. Estás a fazer a comparação entre os três grandes de Portugal e os de São Paulo. Isso é do Corinthians, é do Corinthians. Não, a de 2002 para mim é das melhores também. Portugal. Mas apesar desse ser o gol do 2-0, o Brasil cederia o empate para a Holanda, deixando aquele jogo muito arriscado e com a vitória só vindo mais pro final. Em outro lance Rijkaard, né? emblemático, aos Bergkamp. 80 minutos de jogo, Branco cobra uma falta de muito longe numa bola que, Bum! repare, Foi a quase Roberto bateu Carlos. no Romário antes de entrar. O baixinho tirou a bunda do caminho e se não tivesse feito isso, provavelmente a bola teria desviado. Com aquele 3-2, o Brasil FIFA iria pra 99. semifinal Sim, novamente sim, pra sim. enfrentar Tinha a sim, Suécia senhora. numa Copa. Romário repetiu aquele lance contra os Estados Unidos, tirando do goleirão e perdendo o gol com a meta Aí, vazia, mas dessa vez foi um defensor sueco que apareceu em cima da linha pra tirar. Só que o Romário era um cara Aqui que foi poderia quando perder uma apareceu chance, o Henrique Larsson. mas ele não perderia duas. No final, já aos 80 minutos, o baixinho Romário, no alto do seu 1,67 Né? centímetros, apareceu na área entre os grandalhões zagueiros suecos pra mandar de cabeça, esse gol decidindo é e icônico, sim. devolvendo a seleção brasileira pra uma final de Copa do Mundo 24 anos depois daquela Copa de 70. Em 17 de julho, no Rose Bowl, mais uma vez quis o destino que Brasil e Itália se enfrentassem valendo a Copa do Mundo. Assim como tinha sido na Copa de 70, também valia a hegemonia. A seleção que vencesse Sim. seria a primeira tetracampeã da Copa Yeah. do Mundo. A fortaleza italiana tinha simplesmente Baresi e Maldini na zaga. Os caras Eu vou-te dizer de maneira assim mais resumida. Todos eles odeiam o Benfica. Eles às vezes até se abraçam. Se é para tramar o Benfica, eles às vezes até se abraçam. Até fazem união. Eles até encontram-se em hotéis para tentar fazer a vida difícil ao Benfica. Como o próprio hino do Benfica dizia e diz, o Benfica não tem rival. Não é? Os outros é que são rivais do Benfica.
tinha um Donadoni no meio. Era um jogo difícil. Donadoni é grande foi jogador. Isso que se viu dentro de campo. Baggio, Duas equipes Maldini. extremamente disciplinadas e com boas defesas. Vitória Costa Curta também. Foi ambos os times tentando finalizar muito de fora da área. O 0 a 0 levou o jogo para prorrogação, até que Romário recebeu livre no segundo pau, só precisando empurrar pro gol e chutou para fora. É louco ver como alguns lances são esquecidos depois do resultado. Sim, a seleção de 2002 quase nem foi para a Copa, não é? Realmente foi o craque daquela Copa do Mundo, mas se o Brasil tivesse perdido, talvez ele fosse cobrado até hoje. Mas a gente sabe muito bem que o atacante cobrado pela derrota naquela final foi outro. Com o 0 a 0 também na prorrogação, sim, era fruta, o café com leite. Opa, isso ele tinha lá uns métodos de pagamento bem alternativos, não é? Pronto, sim. Mas, por exemplo, os portistas odeiam muito o Benfica. Eles odeiam mesmo o Benfica. Eles têm tipo ódio de morte. Mesmo. É uma coisa... Ultrapassa a lógica. Mano, ultrapassa a lógica, não sei. Porque é que eles odeiam tanto? Não entendo. Foi pra cobrança de pênaltis. Como diria o Galvão... Haja coração, amigo. Baresi começou isolando, bom pro Brasil, só que o goleirão Pagliuca pegou logo em seguida o chute de Márcio Santos, então a vantagem não durou nada. Os demais cobradores fizeram sua parte e colocaram sempre a bola na rede, até Massaro parar em Tafarel, dando a oportunidade do Brasil ficar na frente. E o Brasa sequer precisou cobrar a quinta penalidade, porque na quinta dos italianos, o craque Roberto Baggio partiu com confiança e mandou a bola pra fora do estádio. O grito que estava entalado na garganta há 24 anos, o Baggio, que era também praticamente dos melhores, se não o melhor. Ele tem... Espera, vamos ouvir? Sim. Eu ia dizer que o Baggio, não sei se o Baggio na altura não era o bolador, se não me engano. A Jules Rimet era essa mais moderna que conhecemos hoje em dia. O Brasil, comandado por Parreira, garantiu aquilo que tinhas falado no outra live, não é? Estando mais uma vez, de forma isolada, no topo da hierarquia de seleções do futebol mundial. Não é? O Tafarel era vestido. Agora, depois da conquista do Tetra... Pronto, eu lembro-me bem... Pronto, lá está. Eu lembro-me bem da Copa de 98. Foi aí que eu inicialmente comecei a detestar o Zidane. Porque eu queria muito que o Brasil vencesse essa Copa, porque o meu ídolo já de criança era o Ronaldo, não é? Era o Ronaldo. E depois, pronto, o Zidane também foi carrasco de Portugal mais 2 vezes. E depois ainda foi mais uma vez do Brasil também, naquele jogo de 2006, que o Zidane joga muito, não é? 2006? Acho que é 2006. Em 94, o Brasil retomou a sua confiança. Eu só passei a adorar o Zidane quando ele acabou a carreira. Final de Copa. Em 1998, liderados pelo gênio Ronaldo, que em 94 tinha assistido o tetracampeonato do banco, né, ainda novinho, agora fazia uma dupla épica com o Rivaldo, que levou o Brasil à sua 6ª final de Copa, ainda que esse jogo não seja de boa lembrança para os brasileiros. Mas mesmo perdendo, o fato é que aquela geração mostrava que tinha um alto nível e deu lampejos do que viria a ser visto em 2002. Para você ter uma ideia, em 97, Ronaldo Fenômeno tinha sido eleito bola de ouro, enquanto o Rivaldo ganhou a... Sim, lá está. As rivalidades. Ainda mais quando há 3 envolvidos ou 4, é sempre um problema. Não que aí o Santos não é assim tão rival dos outros 3, não é? Mas quando há 3 ao barulho, é sempre um problema. É sempre um problema. A honraria em 99. Não é todo dia que os 2 principais jogadores de uma seleção chegam para uma Copa do Mundo com bolas de ouro embaixo dos braços. Então a expectativa para o Mundial, sediado conjuntamente na Coreia do Sul e no Japão, era altíssima, até porque junto com Ronaldo e Rivaldo, vinham mais vários jogadores que também estavam em ótima fase. Os excelentes Marcos, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, isto era uma equipa... E, claro,
o jovem Ronaldinho Gaúcho que vinha despontando como um craque da bola. Mas Esquece. nem tudo eram flores. O técnico Luiz Felipe Scolari, Sim, o famoso fez três Filipão, finais tinha seguidas. assumido o comando da seleção brasileira apenas um Não ano jogou na antes da primeira, Copa, mas após tava várias lá. tentativas e erros no comando da seleção. E mesmo ele não teve vida nada fácil, porque conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa América com uma derrota para a seleção de Honduras. Filipão não foi demitido e aos trancos e barrancos o Brasil acabou conseguindo se classificar para a Copa nas eliminatórias. Hoje é muito fácil pra gente falar bem daquela seleção de 2002, mas antes da Copa era mais uma vez um time que chegava desacreditado, que inclusive tinha flertado com a possibilidade de sequer classificar para o Mundial. Para aumentar essa desconfiança, Filipão deixou de fora da Copa o Romário, que vinha em ótima fase, já que os dois tinham tido desentendimentos. Mas de todas as turbulências, talvez a pior tenha sido o triste caso do Ronaldo Fenômeno. O gênio que explodiu e se tornou sem dúvida nenhuma o melhor jogador do mundo, passou a sofrer com sérias lesões no joelho, com especial para aquela do dia 12 de abril de 2000. Foi nessa o que eu data fiquei, que assim, o que eu ficava tipo frustrado, porque quando a minha mãe me comprou o Championship Manager 2000-2001, o Ronaldo ainda estava lesionado na Inter e eu não podia jogar com ele, tinha que esperar tipo 12 meses. Eu avançava logo a temporada e não, quero o Ronaldo. Depois de um período de recuperação numa lesão no joelho, volta a vestir a camisa da Inter de antes havia meio que 3 grandes em Lisboa. O Belenenses fazia parte de... Era o terceiro grande de Portugal. Depois é que o Porto, a partir dos anos 70, passou a ser o Porto do terceiro grande em Portugal. Mas em Lisboa haviam tipo 3 clubes grandes. O Benfica, Sporting e Belenenses. Olha, Miguel Orival, pá, como é que é? Como é que eu vou passar raiva com o burro Lacho? O homem tem tido estratégias incríveis e estamos em primeiro. Quando tivemos o campeonato todo, não é? Tivemos o campeonato todo tipo atrás do Sporting. E agora tipo a equipa goleia toda a gente. O que vocês dizem passamos o peru em geral. É goleada atrás de goleada. Vou ao estádio... Quer dizer, este ano, 2 jogos com o Porto, o placar ficou 8-2 para o Benfica, mano. Mano, eu não sei o que é que se passa, porque eu sou obrigado a elogiar o Bruno Lage, mano. Eu sou obrigado. Ele disse, eu vou resolver esta merda. Ele disse literalmente com estas palavras. Quem vai resolver esta merda sou eu. São palavras do Bruno Lage. E ele resolveu. E estamos em primeiro. Quando o campeonato já estava tipo, mais que dado ao Sporting, supostamente, não é? Só que, já vencemos um título este ano. Estamos na final da taça também. E estamos em primeiro no campeonato. Fizemos uma boa Champions. 4 golos no Atlético, 4 golos no Barcelona. E perdemos justamente. Não posso. Mano, Lorival, não posso. Não posso. Não posso. E ontem foi assim. Bem, ontem foi contra um time de terceira divisão, o que foi. Pronto, ok. Mérito que eles chegaram à semifinal. Mas foi 5-0 com os reservas dos reservas. E esse 4-1 no Porto, no estádio do Porto, no domingo, aquilo foi uma masterclass. Foi masterclass burro-lage. O homem deixou de ser burro. É o que eu disse há bocado, não estavas ainda no início da live, mas é verdade. É assim, ele quando, em termos de Benfica, ele conhece, okay? Ele sabe o que é que está a fazer. Na questão do Botafogo foi um contexto completamente diferente. É o que dá. Mas vamos continuar. Milão, e com pouquíssimo tempo em campo, tenta dar um drible e o joelho dele simplesmente isso foi uma das coisas mais tristes tendões, ligamentos, que aconteceu numa lesão sempre. absurdamente séria que gerou imagens que até hoje chocam todo mundo que vê. Parecia que Ronaldo estava perdido para a Copa de 2002. Foi um longo período de 15 meses de recuperação para o Ronaldo, que de forma surpreendente conseguiu voltar e garantir uma vaga entre os convocados para a Copa. Muitas dúvidas, muita insegurança, muita incerteza. E foi assim o caminho traçado até o Penta.
O grupo da seleção brasileira era relativamente Vi fácil, todos os jogos. com China, Todos. Turquia e Costa Todos Rica. os jogos do Brasil. E o time do Felipão Aliás, vi não todos os encontrou jogos deste grandes Mundial. dificuldades para classificar. Sem dúvida, eles usaram muito bem essa fase de grupos para consolidar a equipe, ganhar confiança E o e gol chegar do encorpada Ednilson. pro mata-mata, que começou com a Bélgica Foi o nas Ednilson oitavas ou de do Polga? final. Não, foi o Ainda Ednilson. não era a ótima geração belga, mas o Brasil Tava a sofreu começar, muito. sim. Nada de gols no primeiro tempo, mas aos 22 do segundo, Ronaldinho mete um trivelaço para Rivaldo, que mata no peito e manda um petardo inacreditável, um baita de um golaço pra botar o Brasil na frente. Tava a jantar. Ronaldo Fenômeno. Jantar ainda teve tempo nada. de Estava a almoçar. A almoçar. Não estava a jantar, estava a almoçar. Tá bom, meu. Tá bom. Força, bom trabalho aí, mano. A live também está a acabar. Se quiseres depois. Eu não vou deixar a live aqui no canal, mas vou. Tenho um canal de cortes, vou colocar alguns vídeos lá e vou colocar também este vídeo no canal principal. O react é isto que estamos a ver agora. fechar a conta e garantir a vaga do Brasil nas quartas de final. Com um detalhe. Ah, sim, Gryffindor Slytherin, não é? Acho que já ouvi daquela que eles vão voar no pau, não é? Que eles vão voar no pau atrás de uma bola. Eu acho que já vi isso. Eu acho que sei o que é isso. Eles estão a voar no pau. Atrás de uma bola, mano. Hoje a gente fala Ronaldinho e na hora você lembra do bruxo. Mas naquela época, esse aí era o gaúcho. Era o gaúcho? Ronaldinho sim. mesmo, falado dessa maneira, era o Ronaldo Fenômeno. O era. Nas quartas de final, a parada era ainda mais dura contra a forte seleção da Inglaterra, que chegava com caras de excelente nível. Como... Não, tem aqui... Oi, peraí. Aqui. Mal. Terra, que chegava com caras de... Tem aqui, pá, bons jogadores. O Ferdinand, Paul Scholes, Ashley Cole, Michael Owen, o Campbell. O Campbell e este era o... Já esqueci. Esqueci o nome deste. Não era uma má seleção. Excelente nível, como Michael Owen, David Beckham, Campbell, Ashley Cole e Paul Scholes. Não era flor que se cheirasse. E logo aos 22 minutos de jogo, o Lúcio tem uma falha bizonha e o Owen abre o placar para os ingleses. Sim, mas sim. Dia... O Renato Paiva... Sim, eu sei. O Renato Paiva também não soube entender o contexto do futebol brasileiro. O problema foi esse. Pode ser que melhor agora. E a Ronaldinho, o gaúcho, Mano. tava inspirado. Depois de uma jogadaça pelo meio, com direita pedalada e tudo, ele rola pro rival. Vocês adoram, mano. E no segundo tempo, ele protagoniza um lance histórico. Numa falta de muito longe pro Brasil, Ronaldinho vai cobrar pra botar a bola na área e caixa. E o Simon, coitado, jura né? até hoje de pés juntos que ele tentou finalizar, que não foi um cruzamento. Scholes e Gerrard, Lampard. Por sorte. E o Brasil então com essa pintura do Ronaldinho chegava em 2006. mais uma semifinal. O adversário era... Foi um jogo muito duro. 2006 foi um jogo muito duro de Portugal com a Inglaterra. Depois, pronto, conseguimos vencer nos penaltis. E já em 2004 aliás, em 2004 não é? É o tal jogo que o Ricardo, o goleiro de Portugal, tira as luvas, defende a bola sem luvas e a seguir vai marcar o penalti da vitória. Não é? Foi o maior ato de macho latino que já existiu na história da humanidade. Não é? Que foi o Ricardo. Foi, pá, assim, seres mais macho latino que aquilo não existe. E vocês vão perguntar assim, ei, Portuga, mas... Tens a certeza? Tenho a certeza. Foi a coisa mais macho, né? Mais cabra macho, como vocês dizem aí. Pá, isso não existe. O homem tira as luvas, defende e a seguir vai marcar o penalti da vitória. O Eusébio ia morrendo em campo. O Eusébio estava lá a ver. A câmara foca no Eusébio quando o Ricardo faz o gol, não é? Eu disse lá para os meus, pá, chame uma ambulância. O Eusébio vai morrer, pá, o nosso símbolo. Pá, o nosso símbolo nacional, pá, agora o homem morre aqui em campo, pá, coitado. Não existe. A Turquia, que tinha feito... Agora, a Turquia fartou-se de jogar a bola em 2002. De grupos por 2-1, num jogo um pouco mais difícil. O detalhe é que antes dessa partida... que jogaram aconteceu muito. Um caso muito curioso daquela Copa do Mundo. Porque Ronaldo, de forma surpreendente, apareceu com o famoso e icônico corte cascão. Que ele fez sob o pretexto de desviar o foco da imprensa, que falava muito da condição física dele. E que com essa jogada de marketing espetacular, conseguiu desviar a atenção dos jornalistas para começarem a falar do seu novíssimo penteado. Os turcos fizeram um jogo duro. Boa e ideia. tentaram mais uma vez complicar Eusébio é melhor, do Brasil. assim. E até Obviamente não é, mas no meu coração é. Não é, mas no meu coração é.
conseguiram, mas no começo do segundo tempo, um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno foi suficiente para botar o Brasil em mais uma final de lá Copa. Romário. Na comemoração daquele gol, mais uma foto icônica. Ronaldo apontando com o dedinho com o corte cascão. No dia 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil se preparou então para enfrentar a temida Alemanha na final da Copa. Assim, eu não sou, assim, obviamente que o Eusébio é o maior símbolo do meu clube, né? Mas, pronto, pá, o Cristiano Ronaldo foi melhor e maior, sem dúvida. Nome para nome, não tivesse tantas valências individuais como a seleção brasileira, mas que, apesar de tudo, era a Alemanha. É sempre uma seleção que não dá Se pra bem que subestimar. o Eusébio podia ter o mesmo número de Champions que o CR7. Podia. O CR7 tem 5 e o Eusébio foi a 5 finais da Champions. Só que perdeu 3. Hã? Não foi nada. Mentira, foi a 4. A primeira Champions do Benfica não tinha o Eusébio. Pois é. Pronto. Então estou errado. Não podia ter 5 Champions. Ele foi a 4 finais. Venceu uma e perdeu 3. O rival. o empatito eu gosto muito dessa. O Pardal Penafiel é é o Abel, né? Não, esses apelidos são muito bons. O Eusébio só ganhou uma vez. Eu esqueci-me que a primeira Champions do Benfica é sem Eusébio. Sim. E a comparação que havia na altura era Pelé e Eusébio. Só que Pelé era melhor, né? Pronto, é assim, tivemos azar. O Benfica, como clube, teve azar, perdemos muitas finais nos anos 60. E depois perdemos mais 2 mais à frente. Olha, é assim, é o que é. A tal maldição do Bela Goodman. Pronto. Parece que é real. Se a Alemanha é a Alemanha, Ronaldo Fenômeno Esta Ronaldo Alemanha não era lá Após muito um boa. primeiro tempo equilibrado, no segundo, chega à final, mas não era de jogo, grande um lance que pra mim chega a arrepiar os cabelos tudo, cara. Ronaldinho, o Fenômeno, que vinha de uma lesão seríssima, tava tão no topo do mundo, tão voando, tão recuperado, que pega a bola, tenta passar no meio de 2, cai, levanta, desarma o adversário, passa pro Rivaldo, que mete um canhotaço pro gol, e o resto vocês já sabem. O experiente goleirão Kahn bate e aparece o Ronaldo. E Ronaldo tava lá pra completar. Um gol que certamente você já viu muito a parte final, mas que poucas vezes a gente lembra do começo. O início do lance tem drible, queda, recuperação, desarme, eu lembro bem dele ter recuperado a bola. Finalização. Tudo isso em poucos segundos para um jogador que um ano antes nem tinha joelho direito. E não parou por aí, já que na reta final do jogo, aos 79 minutos, o Kleberson avança pela meia direita e toca no meio pro Rivaldo. O Cristiano Ronaldo de frente pro gol para finalizar. No cantinho de Oliver Kahn, num lance que é quase um crime não contar como assistência pro Rivaldo, né? E que decidiu de vez a parada, dando o pentacampeonato para o Brasil. Cafu foi o último capitão brasileiro a erguer uma taça de Copa do Mundo, numa cena que até hoje os amantes de futebol... Aqueles memes do Ronaldo, a ver? E há uma que é o fisioterapeuta a fazer assim nas pernas, não é? Só que no ângulo que ele está, ele parece que o gajo está... Ai, mano, esses memes são muito bons. Tirando isso de lado, esta imagem é icónica, né? Do Cafu em cima do... sei lá o quê, nem sei bem o que era aquilo. Futebol tá muito na memória. A comemoração do título também rendeu aquela foto icônica em que Ronaldo e Rivaldo estão beijando a taça da Copa do Mundo ao mesmo tempo. Eles que foram os craques daquela Copa. Superação absurda de Ronaldo Fenômeno e, por que não, de toda a seleção brasileira, que 2 meses antes passava por uma... Pronto, é assim, vê-se, claro que, por exemplo, o Rafinha e o Vinícius estão em grande forma nos seus clubes, especialmente o Rafinha, mas eles não... Mano, o Rafinha aí há uns jogos estava descontrolado, meu. Se ele faz aquilo que ele fez ao Flick, se calhar certos treinadores o tinham tirado. Eu quero lá saber se é o meu melhor jogador, que é o que ele tem sido o melhor jogador do Barcelona. Mas aquele gajo, né? Ele não saía daquele dia, simplesmente levar duas, nós dizemos chapadas, vocês dizem tapa, sem levar 2 chapadas na cara, meu. Mano, eu espero que o Flick tenha chegado ao vestiário e tenha mandado 2 chapadas na cara desse gajo. Mano, por amor de Deus. E o Vinícius não é preciso dizer. Tem, como nós dizemos cá em Portugal, tem muita mania.
É mais mania e pouco futebol. Uma gigantesca crise. E ele joga, o problema é esse, só que... Gritou o Galvão Bueno, repetindo aquele histórico o grito Cafu técnico, é e o melhor Brasil, então, lateral se que eu já vi tornava na minha vida. A primeira seleção da história Para mim. a ganhar 5 Copas do Mundo. I belong to Jesus, não é? A história das 5 Copas terminou, mas eu te convido a ficar até o finalzinho, que a gente separou um pequeno trecho musical que resume bem brevemente esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço a sua Espero que não tenha direito contribuição com o autoral. canal para deixar um like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas que são amantes E outra do coisa, este futebol, canal é muito pessoas bom. que vão assistir O a Eurofoot Copa. é muito Esse bom. vídeo deu um trabalho gigantesco e além disso, acho que ficou uma produção bem bacana, bem bonita. Então eu peço a sua contribuição ficou para bom. ajudar a divulgar o vídeo para mais gente, beleza? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e fica aí com o trechinho musical no final então. Vamos lá. Boa. Boa. Tá boa, tá boa. Hoje você vai conhecer quem Hoje não. Outro dia. Ok? Outro dia.